O que é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição total e contínua de Deus e é o único pecado que não tem perdão. Quem blasfema contra o Espírito Santo rejeita completamente, não chegando nunca ao arrependimento. Jesus disse que todos os pecados serão perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia não diz exatamente o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas podemos entender o que significa pelo contexto. Marcos 3, 28-29 diz: Eu asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhe serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Os fariseus tinham acusado Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus lhes explicou que isso era ridículo, porque Satanás não trabalha contra si mesmo. Jesus também avisou que só há dois lados, quem não está com ele está contra ele. Depois ele disse que todo pecado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, seria perdoado. Mateus 12, 30-31. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha. Por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. A blasfêmia é um insulto a Deus, ou rejeitar Deus de forma consciente. Mas Jesus disse que até a blasfêmia poderia ser perdoada. Apenas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mateus explica que a blasfêmia contra o Espírito Santo é falar contra o Espírito Santo. Falar contra significa se opor, rejeitando ativamente. Mateus 12, 32 diz: Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era nem na que há de vir. Contra toda evidência, os fariseus estavam rejeitando Jesus. Mas Jesus disse que até isso poderia ser perdoado. O verdadeiro perigo é rejeitar o Espírito Santo. A função do Espírito Santo é convencer do pecado e levar ao arrependimento. Para ser salvo, a pessoa precisa se arrepender dos seus pecados. Por isso, quem blasfema contra o Espírito Santo não pode ser perdoado porque rejeita a convicção do Espírito e o arrependimento. Rejeitar o arrependimento é blasfêmia porque insulta a Deus, que deu tudo para trazer a salvação e a libertação do pecado. João 16, 7 e 8 diz: Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas, se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Atos 3, 19 e 20 diz: Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Será que cometi blasfêmia contra o Espírito Santo? Se você está arrependido, então não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus nunca rejeita quem vem a ele. Confesse seu pecado e você receberá perdão. João 6,37 diz: Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. 1 João 1,9 diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem comete blasfêmia contra o Espírito Santo não sente remorso porque rejeitou completamente o arrependimento. A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição total e contínua de Deus. Quem se sente triste por seu pecado e quer ter um relacionamento com Deus claramente não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo. Ainda há esperança para essa pessoa. Romanos 8:1-2 diz: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Lucas 15:10 diz: Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Deixe o seu amém. Siga e compartilhe.